Hoje, eu apresento uma análise de um evento geopolítico cujas consequências se estendem diretamente à cadeia alimentar global. Falo do bloqueio do Estreito de Hormuz e de seu impacto de fato devastador no mercado de fertilizantes. Toda esta análise está fundamentada em informações verificadas de abril de 2026, com base em reportagens de veículos como a CNBC e o Antara News e também em dados do Programa Alimentar Mundial. A transparência sobre as fontes é um pilar deste trabalho. Para organizar o raciocínio, estruturei esta explanação em 5 sessões. Começaremos com a natureza do bloqueio em Hormuz. Depois, veremos o efeito dominó na Ásia. Em seguida, analisaremos as respostas de diferentes nações, para então dimensionar o custo humano da crise. E por fim, uma reflexão sobre a vulnerabilidade sistêmica que ela expõe. Entramos então na primeira parte, o estrangulamento de Hormuz. É crucial compreender que este ponto geográfico não é apenas uma rota de petróleo. Ele é, na verdade, uma artéria vital para o agronegócio mundial. E hoje, essa artéria está sob severa ameaça. Bem, a situação é crítica. O bloqueio já está em sua 5ª semana. É tempo mais do que suficiente para gerar uma perturbação profunda numa rota logística, da qual depende a agricultura de continentes inteiros, ainda mais com a aproximação da temporada de plantio no hemisfério norte. E para que se tenha a dimensão do problema, este gráfico é bastante claro. Cerca de um terço de todo o comércio marítimo global de fertilizantes, o insumo mais essencial para a produção de alimentos, normalmente atravessa este estreito. Essa fração do suprimento mundial está, nesse exato momento, paralisada. Agora, avançamos para o segundo capítulo, o efeito dominó na Ásia. É aqui que observamos como essa interrupção logística se traduz, de forma quase imediata, em crises agudas dentro das nações mais dependentes da rota, das fábricas que param, aos mercados que entram em pânico. O caso de Bangladesh é bastante emblemático. O país se viu forçado a fechar 4 de suas 5 fábricas estatais de ureia. O motivo? A escassez de gás, uma consequência direta do conflito que levou ao bloqueio. As tentativas de buscar suprimento externo também falharam, com cancelamento de licitações para importar 200 mil toneladas. Apenas uma única planta industrial continua operacional. Agora, vamos olhar o impacto nos preços. Na Coreia do Sul, o valor da ureia de grau agrícola teve um aumento de 80%, isso em comparação com o ano anterior. Esse número por si só já demonstra a violência do choque econômico que se espalha pela região. E qual foi a resposta? O governo sul-coreano, que importa mais de 43% de sua ureia do Oriente Médio, teve que adotar medidas de emergência. Foi instituída a proibição de acumular estoques e também de recusar a venda do produto, uma tentativa de conter a especulação e o pânico que já tomavam o mercado doméstico. Passemos então à terceira seção, as respostas nacionais à crise. Aqui, eu faço um contraste entre as estratégias adotadas por diferentes países, o que revela uma divisão muito nítida entre aqueles que reagem ao problema e aqueles que de fato se prepararam para ele. A comparação entre Filipinas e Indonésia é bastante instrutiva. Enquanto as Filipinas adotam uma abordagem reativa, criando uma força-tarefa para monitoramento diário e relatórios, uma resposta um tanto burocrática, a Indonésia demonstra uma estratégia proativa, acionando suas vastas reservas estratégicas para garantir a estabilidade interna. E este número impressionante representa a robustez da preparação da Indonésia. 4.500.000 toneladas de arroz. Esse é o volume atual das reservas governamentais do país. Um estoque estratégico de magnitude sem precedentes, projetado exatamente para proteger sua população. E para contextualizar essa cifra, eu cito a declaração do ministro da Agricultura indonésio, que classificou essas reservas como as maiores da história da República. Fica claro que a Indonésia se preparou para uma tempestade e de longa duração. Chegamos agora ao ponto de maior intensidade desta análise: o preço global da fome. É neste momento que a crise deixa de ser uma questão de logística e economia e passa a ser uma questão de sobrevivência humana em escala global. A escalada dos preços é brutal. Em um único mês, entre o final de fevereiro e o final de março, o custo da tonelada de ureia saltou de 482 para 750 dólares. Um aumento de 56% que impacta diretamente o custo de produção de alimentos no mundo todo. E este é o número que representa o custo humano potencial, 45 milhões. O Programa Alimentar Mundial emitiu um alerta severo. Se o bloqueio se estender até o mês de junho, mais 45 milhões de pessoas poderão ser empurradas para uma situação de fome aguda.
A conexão entre a geopolítica no Estreito de Hormuz e a segurança alimentar de populações vulneráveis é direta e inequívoca. Enquanto isso, a diplomacia internacional se movimenta. As Nações Unidas buscam negociar um corredor humanitário, mas a incerteza ainda prevalece. Mesmo com um acordo preliminar, a garantia de passagem segura para navios comerciais numa zona de conflito ativo é uma questão complexa e extremamente frágil. Chego então à reflexão final. Um mundo no limite. A crise de Hormuz funciona como um verdadeiro teste de estresse para o sistema global, expondo a perigosa interdependência que define a nossa era. A pergunta que se impõe é esta: o que acontece quando a arquitetura da nossa segurança alimentar é tão frágil que o bloqueio de um único ponto geográfico tem o poder de paralisar a agricultura de continentes inteiros? A resposta, que se desdobra diante de nós, é profundamente preocupante. Esta crise condensa uma verdade desconfortável sobre o mundo globalizado. O destino de milhões de pessoas, a estabilidade de nações e a segurança alimentar global estão, neste exato momento, suspensos pelas decisões de um pequeno grupo de diplomatas e generais. Eu encerro esta análise com um convite para que continue acompanhando o Expediente Global, onde cada tema é tratado com a profundidade e a responsabilidade que o nosso tempo exige.